Bom, a nossa aula de hoje é dedicada às propriedades dos radicais. Porque quando a gente está efetuando cálculos simples ou mais complexos, a gente sempre usa técnicas essas que deixam nossos cálculos mais rápidos e geralmente eles são apoiados em propriedades que a gente usa sem saber ou de modo consciente, né? Friamente calculado. E para isso a gente precisa aprender ou dominar essas propriedades para que a gente possa usá-las de modo calculado. A primeira dessas propriedades, no caso da radiciação, é quando esse radical tem índice e expoente do radicando com o mesmo valor, sendo iguais. Nesse caso, a nossa raiz vai ser o próprio radicando. Então, olha só. Eu tenho a raiz quinta de 2 elevado a 5. Se o índice e o expoente têm o mesmo valor, o resultado dessa conta vai ser o próprio radicando, vai ser o próprio 2. Então, nesse exemplo e em todos os outros, ele está trazendo a demonstração de que isso é verdade. Porque, olha só, o radical, né, a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, se eu quero transformar esse radical numa potência, como está aqui, o meu radicando vai ser a base da potência, o índice, que é o número que está por fora da raiz, ele vai ser o meu denominador, vai ficar na parte de baixo da fração, e o meu expoente, que está na parte de dentro da raiz, vai virar o numerador, ou vai ficar na parte de cima da minha fração. 5 dividido por 5 não é 1? 2 elevado a 1 não é 2? Então, aqui eu tenho a demonstração de que aquela propriedade realmente funciona, tá bom? Olha o segundo exemplo. Raiz quarta de 9 elevado a 4. Índice e expoente têm o mesmo valor. Olha, quem está por fora está por baixo, quem está por dentro está por cima. 4 dividido por 4 dá 1, 9 elevado a 1 é o próprio 9. Então, aqui eu tenho toda a demonstração da minha propriedade. Índice e expoente iguais, resultado é o próprio radicando. Um porém aqui é que se eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, essa propriedade é válida. Então, olha, base negativa, expoente ímpar, o resultado da minha conta vai ser o próprio menos 2. Então, é válido. Se aqui fosse um número par, 6 ou 4, por exemplo, não, aí não existe um número negativo que elevado a um expoente positivo resulte nele mesmo, não faz parte do conjunto dos números reais, então não existe, não trabalhamos com isso, tá bom? Só base negativa expoente ímpar, tenham isso em mente. Segunda propriedade. Quando a gente multiplica ou divide o índice e o expoente por um mesmo número natural, a gente obtém um radical equivalente. E por que a gente quer um radical equivalente? E muitas vezes para facilitar os nossos cálculos. Então, vamos praticar. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui a raiz sétima de 6 elevado a 5. Eu quero obter um radical equivalente. Eu vou escolher um número para multiplicar o 7 e o 5. Então, no caso, eu escolhi o número 2. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 2, 10. Esta raiz é equivalente à minha raiz original, ó. Certo? Eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Olha, raiz nona de 4 elevado a 6. Eu sei que o 9 e o 6 têm um divisor em comum, que é o número 3. Então, eu vou dividir o 9 por 3, eu vou dividir o 6 por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a raiz cúbica de 4 elevado a 2 é equivalente à raiz nona de 4 elevado a 6.
Então, eu tenho uma raiz mais simples, né? Nesse caso. E aí eu consigo trabalhar com vários problemas, sabendo que esses números que eu encontrei são equivalentes, representam a mesma quantidade. O importante é que você multiplique índice e expoente com o mesmo número, né? Para que ele tenha essa equivalência correta. E você divida pelo mesmo número, índice e expoente também, para que isso se dê de forma correta, tá bom? Terceira propriedade, a raiz de um produto é igual ao produto da raiz. A raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e a raiz do divisor. Puxa, vamos traduzir? Olha só, em sentença matemática é mais fácil. A raiz de um produto, tá vendo? Tem uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso desmembrar, eu posso colocar que a raiz cúbica de 7 vezes 5 é igual à raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 5. Porque às vezes trabalhando de maneira conjunta, né, todos dentro de um único radical, ou separados, pode facilitar. Então eu posso fazer esse joguinho e na divisão isso também funciona. Se eu tenho a raiz, uma divisão dentro dela, na forma de fração ou não, eu posso desmembrá-la. Então, ó, a raiz sexta de 3/8 é a mesma coisa que a raiz sexta de 3 dividido pela raiz sexta de 8. Então, eu vou usar unir ou separar de acordo com a minha necessidade, tá bom? É simples assim, olha. Os dois números dentro de uma única raiz, ou então eu multiplico a raiz de um pela raiz do outro. A divisão, ou eu divido pela raiz de um pela raiz do outro. Tanto faz. O que for mais apropriado na hora que você estiver fazendo a sua conta. Quarta propriedade. A raiz de uma raiz também pode ser representada por meio de um único radical se a gente multiplicar os índices das raízes. Então, vamos ao exemplo que facilita. A raiz cúbica da raiz quinta de 3. Puxa, professora, o que é tudo isso? É apenas a demonstração de que, se eu fizer 3 vezes 5, eu vou ter a raiz, olha, de índice 15, e a minha base, no meu radicando, eu permaneço. Então, é só multiplicar 3 vezes 5, e aí você vai ter um único radical. Olha o próximo exemplo. Raiz quarta da raiz quadrada de 6. 4 vezes 2 é 8. Tudo isso daqui está demonstrando que a raiz oitava de 6 é equivalente, né, ou é a mesma coisa que essa raiz de raiz aqui. Então, basta você multiplicar os índices, tá bom? Outra coisa que pode nos ajudar é a gente aprender a simplificar radicais. Por exemplo, tem aqui a raiz quadrada de 45, que não é um número quadrado perfeito. Então, o que eu posso fazer? A primeira coisa é decompor esse radicando em fatores primos, que é fazer uma divisão sucessiva de 45 pelos números primos, ou do número em questão, né? Então, fica assim, olha, 45 dividido por 3, que vai resultar em 15. 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Aqui, olha, 3 vezes 3 vezes 5 é a forma decomposta de 45. Então, a raiz quadrada de 45 pode ser escrita dessa forma aqui, olha, como a raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 5. E aí, como esse expoente é igual ao índice, eu consigo colocar esse 3 para fora. Então, olha, eu vou ter que a raiz quadrada de 45 é igual a 3 raiz quadrada de 5, certo? Vamos demonstrar onde vocês vão usar isso, olha. Determine o valor ou expresse, por meio de um único radical, as expressões abaixo. Na minha primeira expressão, eu tenho uma multiplicação de fatores que têm o mesmo índice no radical, ó, é a raiz quinta,
Só que os meus expoentes, ó, esse expoente é diferente desse. Que propriedade eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar a terceira propriedade. Eu vou colocar todo mundo dentro de uma única raiz. Tá vendo? E aí eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. O que eu posso fazer? Eu vou copiar essa base e eu vou somar os expoentes. Então, isso vai ser igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. E aí, olha, mesmo índice, mesmo expoente, primeira propriedade, o resultado vai ser 3. Entenderam? Como a gente aplica tudo? Olha essa segunda expressão aqui, ó. Eu tenho uma raiz multiplicando por outra, pela raiz de uma raiz. Então, eu vou começar simplificando esse segundo fator. O primeiro eu vou copiar e o segundo eu vou simplificar. Raiz de uma raiz, quarta propriedade, multiplico os índices. 3 vezes 3, 9. Eu vou ficar com a raiz nona de 2 elevado a 6. Agora, eu tenho dois fatores que têm índices diferentes, expoentes diferentes, bases diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou achar radicais equivalentes que tenham o mesmo índice. Por exemplo, o primeiro radical, o primeiro fator aqui, eu vou dividir esses números aqui, ó, o índice e o expoente por 4. 12 dividido por 4 não é 3? 8 dividido por 4 não é 2? Então, ó, esse fator, esse radical, é equivalente ao que eu encontrei. Raiz cúbica de 7 elevado a 2 é equivalente a esse radical inicial. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fator aqui. Eu vou achar o radical equivalente a esse. Como? Eu vou dividir o 9 e o 6 por 3. E aí, olha, 9 dividido por 3 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí, esse radical aqui, ó, vai ser equivalente ao inicial. Agora, eu tenho um produto de radicais que tem o mesmo índice. Eu posso colocar todo mundo dentro da mesma raiz. Olha, eu tenho de novo uma multiplicação, só que agora as minhas bases são diferentes, tá vendo? Então, eu não posso somar os expoentes. As bases são diferentes, eu vou multiplicar a base e vou conservar o expoente. 7 vezes 2 vai dar 14 elevado a 2. E aí, 14 elevado a 2 vai dar 196. Aqui sim, eu consegui tornar a minha expressão na forma de um único radical. Se vocês simplificarem esse radical aqui, o 196, decompondo em fatores primos, vocês vão ver que não dá para mim fazer mais nada, não dá para simplificar mais. Então, aqui eu chego no final da minha conta. Peguem a apostila de vocês, estudem, façam os exercícios, façam suas perguntas, para que vocês sanem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos!